Olá a todos, sou Vlad para a História, atiro e entendo do assunto. Quando eu falo em polímero, muitas vezes se pensa em armas como, por exemplo, a Glock ou pistolas modernas, mas a história do polímero ou dos plásticos e sua aplicação em armas, na verdade, é muito mais antiga do que vocês imaginam. Se eu perguntasse, por exemplo, qual foi a primeira arma feita de polímero, muitos de vocês responderiam Heckler Koch VP-70, que de fato foi a primeira pistola de polímero a ser colocada no mercado. Os mais intelectuais entre vocês vão me responder um protótipo da Makarov soviética de 63 que tinha a armação em polímero. Mas só os mais astutos saberão que é preciso olhar para as armas longas para descobrir qual foi realmente a primeira arma feita de polímero. E essa primeira arma foi a Remington Nylon 66. Estou aqui novamente no TSN de Legnano, onde estou dando uma olhada nessa história. Uma arma maravilhosa trazida para mim por um amigo do canal. De longe, ou talvez na loja de armas, eu a vendia na verdade por um preço muito baixo, porque para muitos parece apenas uma velha carabina calibre 22. Mas essa arma na verdade tem muita história e isso lhe garante um primado importantíssimo. De longe, na verdade, parece que a arma é feita de aço, mas na verdade isso é uma peça de chapa metálica que cobre a caixa da culatra de nylon. Exatamente, mas na desmontagem vamos ver em detalhes como ela é feita. Porém, vamos por partes. De onde veio essa ideia de fazer uma arma em polímero? Como isso foi alcançado? E por que justamente a Remington estava na posição perfeita para fazer isso? Agora, uma breve introdução histórica sobre o plástico e as armas. Alguém talvez possa ir ao Google pesquisar qual foi a primeira arma a usar polímero e descobrir que, na verdade, em sentido estrito, houve uma arma anterior que utilizou o polímero como parte dos seus componentes. Trata-se de uma arma combinada em calibre .22 e 410 de alma lisa da Stevens, uma arma dos anos 30 que utilizava apenas uma coronha feita de polímero. As partes mecânicas estruturais da arma, o receptor era de aço e o guarda-mão dianteiro era de madeira. O grande destaque dessa arma é totalmente estrutural. Fora o cano e o ferrolho, ela é feita de plástico. Repito, veremos melhor quando desmontarmos essa cobertura, que nada mais é do que um pedaço de chapa metálica que, estruturalmente falando, não serve para nada. E serve apenas para cobrir, na verdade, o polímero que é o verdadeiro receptor da arma. Nesse sentido, esta é considerada a primeira arma de polímero de verdade. A aplicação do plástico e do polímero é apenas um dos muitos avanços que a indústria manufatureira de armas de fogo fez. Durante a Primeira Guerra Mundial, o uso de materiais tradicionais como madeira e aço usinado era obviamente predominante. Houve alguns avanços para simplificar a produção, mas os maiores passos nesse sentido seriam dados durante a Segunda Guerra Mundial. De forma simples, se pegarmos uma arma da Primeira Guerra Mundial e uma da Segunda, na Segunda vemos muita chapa metálica, muita simplificação extrema. Pegamos, sei lá, uma submetralhadora como a MP-18 e vemos como ela é sofisticada. Depois pegamos a Sten, que foi derivada, aliás, da MP-18 e vemos a extrema simplicidade dos componentes. A Remington, nos anos 50, estava procurando uma maneira de fazer uma carabina calibre 22 que fosse o mais barata possível. É claro que num mercado competitivo, reduzir os custos ajuda muito. Agora, para o cano não se pode fazer muito, ele precisa ser de aço. Nesses anos, a Armalite fará alguns experimentos para deixar os canos mais leves, mas eles não serão bons. O ferrolho também precisa ser feito de aço. Onde realmente se pode economizar? O custo está no caixa da culatra e nas coronhas da arma, porque o aço, até mesmo a chapa custa. E as madeiras, até a madeira precisa ser tratada de uma certa forma. E isso custa... Fazendo tudo isso em plástico, dá para economizar um monte de dinheiro. E a Remington realmente pensa nisso, porque desde 1933, desde a Grande Depressão, a maior parte do pacote acionário da Remington foi comprada pela DuPont. Agora, para quem não sabe, a DuPont é uma empresa histórica e gigantesca de produtos químicos. Ela foi fundada em 1802 por um imigrante francês, nos então recém-formados Estados Unidos. E, na verdade, ela é responsável pelo desenvolvimento de muitos materiais, especialmente plásticos, que usamos hoje em dia.
Eles inventaram o Teflon, o nylon também foi inventado por eles, o Kevlar foi inventado por eles, assim como muitos outros materiais plásticos que são usados até hoje. Não só plásticos, por exemplo, eles também inventaram o freon, o gás que normalmente é usado, por exemplo, em aparelhos de ar-condicionado. Eles são um gigantesco conglomerado que no ano passado faturou 12 bilhões, entenderam? Não é uma empresa pequena, mas sim uma empresa histórica, uma empresa americana muito antiga, pioneira nessas tecnologias. Sendo a Hamilton, na verdade, propriedade da DuPont, os engenheiros da Hamilton pedem a matriz para ajudá-los com esse desenvolvimento. Agora, a DuPont já desde os anos 30 estava desenvolvendo em seu laboratório químico de pesquisa novos materiais, muitos deles como Teflon, nylon, etc., que surgiriam justamente desse projeto iniciado nos anos 30. Em particular, uma poliamida 6 era muito promissora e o desenvolvimento dessa molécula continuou, sendo depois chamada de nylon 66, onde esse 66 não é o ano, mas se refere ao nome da substância química. Os engenheiros da Remington sabem que estão fazendo isso pela primeira vez, porque ninguém antes, absolutamente ninguém, tinha tentado usar polímeros para justamente partes estruturais da arma, deixando de lado aquela experiência quase experimental da Stevens, onde só era possível ter a coronha feita de plástico. Era algo totalmente novo. E eles tinham exigências muito rigorosas quanto à resistência da arma às solicitações, às quebras. Tinha que ser leve, mas resistente e também econômico. Os engenheiros da DuPont voltariam 4 meses depois. Aqui estamos em 1855 na Remington, apresentando um nylon, o nylon 101 derivado justamente do nylon 66, uma fórmula um pouco mais rígida, especialmente desse nylon. Em vez disso, foi criado um molde para essa caixa da culatra, que fique bem claro, toda essa parte, são 2 partes de plástico. Vamos ver melhor durante a desmontagem, que depois eram unidas. Aliás, uma pequena curiosidade, quando esse molde foi criado, naquele momento era o molde de plástico mais caro já feito, porque era uma forma extremamente complicada para a época. Então, também desse ponto de vista, foi muito pioneiro. E começaram os testes, e é surpreendente quantos testes foram feitos. Lembrem-se, estamos nos anos 50, o polímero é algo novo e estão tentando introduzir no mercado uma arma que é realmente inteiramente feita de polímero. Pela terceira vez, repito, esta é apenas a chapa metálica que a esconde. Eles colocaram isso porque tinham tanto medo que o público visse essa arma e dissesse: mas isso é um brinquedo de plástico, eu que nada vou comprar uma coisa de plástico, que colocaram justamente essa peça para quase mascarar o fato de que até a caixa da culatra é feita de plástico. Os preconceitos eram tão fortes, mas também porque os plásticos da época não eram como os de hoje, eram certamente estruturalmente inferiores. Ainda se está experimentando muito com plásticos e polímeros, até hoje se desenvolvem novos plásticos e novos polímeros, e isso, naquele momento, era uma tecnologia extremamente nova. É incrível que a Hamilton fez quase 4 anos de testes extremamente rigorosos, mais rigorosos do que algumas armas militares. Essas armas foram completamente maltratadas. O primeiro protótipo, antes de tudo, disparou 75 mil tiros de .22. Obviamente estamos falando de armas semiautomáticas em .22 travando 4 vezes. Foram produzidos outros protótipos que naquele momento tinham a denominação Modelo 555, foram, por exemplo, distribuídos aos representantes da Remington, aos vendedores da Remington, para que eles também fizessem outros testes. Teve um em particular que massacrou completamente sua carabina, a Remington, jogando-a no fundo do lago e depois atirando, passando por cima dela com um carro e depois atirando, jogando-a de um prédio. No cimento a coronha quebrou, mas a arma continuava funcionando. E não só isso. Em 1958, um desses representantes comerciais, bem na época em que a arma estava sendo introduzida no mercado, fez uma façanha incrível. Esse representante comercial fazia os chamados tiros de exibição, algo muito popular nos Estados Unidos para divulgar armas, onde são realizados esses tiros muitas vezes muito difíceis. Em particular, ele fazia com que lançassem cubos de madeira no ar de cerca de 6 centímetros de lado e atirava neles.
No período de 13 dias consecutivos, 8 horas por dia, ele atira em 100.010 cubos, só errou 6. Uma façanha incrível que também demonstra a confiabilidade e a precisão, principalmente dessa arma. Quando é lançada no mercado, ela faz um sucesso razoável. Ainda existem muitos preconceitos em relação ao polímero, mas ela vende bem no geral. Depois será superada por modelos mais novos. Se ela é muito moderna pelo fato de ter o polímero, faz uma escolha bastante interessante, como colocar o carregador tubular na coronha. Uma coisa que na verdade me parece que nunca vimos no canal. Não é muito comum, mas às vezes na história das armas vemos essa solução. Existem motivos para isso, mas vamos chegar lá durante o teste de tiro, quando veremos a arma mais de perto. O grande mérito do Remington Nylon 66, que quando foi lançado até teve o nome mudado, recebeu o nome desse material que talvez soe melhor. O modelo 555 o torna um pouco mais único, pois foi ele que introduziu o polímero no mundo das armas. Os testes que a Remington fez com esse polímero foram fundamentais para convencer todo o mundo de que o polímero faz sentido. Algumas outras coisas que fizeram com ele. Eles a resfriaram a menos 40 graus, aqueceram a mais de 200 graus, realmente fizeram todo tipo de teste em 4 anos. E provaram para o mundo inteiro que o polímero é um material que pode ser utilizado em armas de fogo. De certo modo, graças a essa arma, hoje temos todas essas armas modernas que utilizam componentes de polímero. E acho isso absolutamente fascinante, uma história belíssima. Mas vamos mover a câmera, vamos ver de perto exatamente como ela é feita, porque é realmente muito interessante. Ela esconde algumas surpresas mecânicas, bem surpreendentes, justamente. E depois, obviamente, vamos testá-la no tiro. E aqui estamos para dar uma olhada de perto neste maravilhoso Remington Nylon 66. Vamos primeiro dar uma olhada nas suas características de funcionamento, como fazemos normalmente. Nosso tour, como sempre, começa pelas inscrições da arma. Vemos Remington 22 Long Rifle apenas. Embaixo do cano também há o número de série, embora os primeiros produtos por quase 10 anos não tivessem número de série, pois até 1968 não era exigido para armas longas nos Estados Unidos, uma questão legal. Como essa arma foi introduzida comercialmente em 58, foram 10 anos sem números de série. Vamos dar uma olhada nos miras. Na frente, a arma tem essa barbatana de tubarão muito longa, muito alta, muito bem visível. Aliás, voltando um pouco, temos o início do nosso caixa da culatra em polímero, que na verdade é uma peça única gigantesca. Todo esse polímero, na verdade, são duas peças que foram coladas depois, centralmente. Dá para ver aqui também onde fica essa parte. Essas duas partes foram unidas, coladas juntas. Então são duas peças, dois moldes depois unidos. Temos também uma alça de mira, que como vocês podem ver é ajustável em altura usando este parafuso Phillips. Além disso, como vocês podem ver aqui com este outro parafuso, a alça de mira também é ajustável em deriva. Essas são armas surpreendentemente leves. Surpreendentemente muito precisas. Temos também, de forma bastante evidente, a alavanca do ferrolho. Como podem ver, ela é móvel, pois trata-se de uma carabina semiautomática. Na verdade, é uma arma autocarregável de funcionamento por massa simples. Obviamente, temos também o nosso gatilho e aqui na parte traseira a trava de segurança. A coronha, que continua sendo sempre a mesma peça de polímero, termina e na parte de trás veremos um pouco melhor durante o teste de tiro. Temos o carregador. Esta parte aqui é, digamos, o próprio carregador com sua mola, como você pode ver. Este, em particular, é o elevador, como você pode ver. E simplesmente, à medida que você carrega a arma, veremos melhor. A munição é inserida aqui no tubo. Você presta atenção ao colocar o elevador dentro e você pode travá-lo lá dentro. Essa solução técnica do carregador na coronha, na realidade, é bastante particular e para alguns pode parecer controversa. Existem bons motivos, especialmente nesses calibres .22, para colocar um carregador tubular na coronha. Um carregador tubular na coronha elimina o principal defeito dos carregadores tubulares sob o cano.
Carregadores tubulares sob o cano têm o sério problema de prejudicar bastante a precisão da arma. Porque eu tenho um elemento colocado sob o cano cujo peso varia, porque a tensão aplicada ao cano muda assim. As armas com carregador tubular sob o cano notoriamente têm um problema de dispersão vertical. Nos rifles de ação por bombeamento, por exemplo, no cano liso, não é um grande problema, mas nas armas raiadas, sim. Por que não usar um carregador tipo caixa, então? Primeiro porque para certas aplicações, especialmente naqueles anos, os carregadores tipo caixa eram pouco confiáveis. Em segundo lugar, com um carregador tipo caixa, isso é importante, não preciso criar espaço aqui. Como pode ver, sempre há o polímero. Resumindo, estruturalmente isso vai ser enfraquecido, porque eu teria que ter uma abertura aqui para poder inserir o carregador. Eu deveria ter os elementos dos furos que seguram, por exemplo, o mecanismo de liberação do carregador. Resumindo, estruturalmente falando, essa é uma arma pioneira. Com um carregador você corre o risco de enfraquecer. Colocar o carregador na coronha certamente não é um recarregamento rápido, mas o carregador também fica protegido pela própria coronha. Isso é algo bom para a confiabilidade de uma arma desse tipo, mas ela realmente tem o defeito do carregador embaixo do cano. Claro, pode parecer um pouco mais complicado e há razões para o contrário. Se quisermos preferir o carregador tubular, ele pode ter mais capacidade embaixo do cano. Mas com o 22, que é curto, você pode ter uma boa capacidade e uma boa resistência do caixa da culatra, enquanto tem o carregador aqui atrás. Espero que tenha feito sentido. Outra inscrição que eu não mostrei para vocês, como vocês podem ver, Remington Nylon 66. Muito legal. Mas vamos ver como é por dentro, porque isso vai te surpreender. O sistema de percussão me lembra muito o Mitra, ou por exemplo, o Sights, Spectre ou outros Mitra, que muitas vezes são convertidos de automático para semiautomático. É algo muito particular. Podemos então começar a desmontar a arma. Vamos começar removendo a alavanca de armar, que simplesmente sai. Aqui está, como você pode ver. Ela está simplesmente encaixada, porque agora temos que remover esses dois parafusos que seguram essa peça da lâmina. Aliás, você pode ver isso na janela de ejeção. Você vê que aqui é tudo de polímero e que a lâmina é muito fina. Eu repito, é só uma questão estética para ajudar nas vendas, porque sim, é nylon, é polímero, mas realmente pareceria um brinquedo sem essa lâmina. Então vamos desparafusar isso usando uma chave de fenda. Podemos remover esses parafusos assim. E due. É isso. Segundo parafuso. Agora cuidado, ao remover esta lâmina, eu me enganei. Ela não é só estética, também prende o ejetor da arma por dentro. Então vamos lá e vamos removê-la. E ela também, como você pode ver, serve de tampa da mira, mas podemos então remover essa peça da lâmina e por um momento também vou remover o ejetor da arma. Como você pode ver, esta é uma peça que é simplesmente inserida no polímero. O ejetor, propriamente dito, é esta parte aqui. É nisso que o cartucho bate. Por que fazer um ejetor separado? Porque é uma peça sujeita a impactos repetidos. E isso faz com que ela dure mais. E não só isso, você também pode substituí-la. Se houver problemas de ejeção, um ejetor danificado, você pode substituí-lo muito facilmente por uma peça extremamente barata. Boa ideia. Boa ideia sob esse ponto de vista. Aqui nós realmente temos a caixa da culatra só em plástico. Plástico. E como você pode ver, é uma peça única de plástico. Ou melhor, duas peças de plástico coladas juntas no centro. Realmente incrível. Olha como o ejetor desliza dentro do plástico. Entre outras coisas, por esse motivo, também não é necessário lubrificar essa arma, porque não há atrito entre superfícies metálicas, mas simplesmente essa superfície de plástico é autolubrificante. Muito interessante. Vamos desmontar e ver as características da arma. Aliás, aqui temos o chamado cão linear, porque é lançado. Temos um elemento linear que aciona o gatilho, que é essa linguetinha aqui.
Agora vamos ver melhor, até mesmo tirando o gatilho. E esse negócio, e como o gatilho isso nos lembra da Sten convertida para semiautomática. Já vimos isso com a Zyter Spectre, já vimos com a Beretta PM12, que mantém o grupo de disparo quase idêntico ao da Mitra, mas com esse sistema eles separam o grupo do elemento de percussão. É extremamente interessante. Eu acho isso muito, muito, muito fascinante. Vamos continuar a desmontagem. Precisamos remover a carcaça, esses canos são presos por esse bloco quadrado e por uma tira que vamos ver. Por que isso? Porque durante a produção, o polímero ou o molde de polímero pode se deteriorar. E ao se deteriorar, algumas das dimensões podem não ficar completamente corretas. Em particular, podem não estar corretas. Todo o mecanismo está dentro do polímero, existe o risco, mas precisamente no nível de produção que o headspace do cano deve... E como podemos ajustar o headspace de forma eficiente? Com um bloco removível que pode ter uma espessura maior ou menor, uma solução realmente usada por muitas armas que tem um headspace ajustável. É uma novidade, é uma solução bem inteligente. Isso poderia ter sido necessário com outra técnica de produção, mas lembre-se, esta arma é uma arma pioneira. Agora vamos remover este parafuso. Aqui está. Vamos remover este parafuso. Perfeito. Ok, este parafuso, nós temos este pequeno bloco que segura o cano. Para fazer esta parte, se precisar desmontar, eu recomendo fortemente manter o cão linear armado, porque caso contrário a chave de fenda vai ficar no meio da desmontagem. Eu pego o bloco e deslizo o cano para frente. Aqui está. O bloco neste ponto eu também posso removê-lo. Nós temos essa peça dentro da estrina, como um espaço para o headspace, como acabamos de dizer, e todo o cano. Uma peça muito simples, como você pode ver, é removida pela frente. Este ponto. Podemos remover o nosso ferrolho. Aqui está o ferrolho e temos um sistema de disparo concêntrico. Podemos remover o nosso cão linear. Aqui está. Para ver um pouco melhor o interior da arma, aqui está o cão linear e a mola do próprio cão, com seu guia da mola. Agora vamos dar uma olhada no receptor da arma, mas antes quero mostrar para vocês justamente esse sistema dessas molas concêntricas, uma dentro da outra, porque é muito particular. E repito, lembra muito as submetralhadoras. O Sights Spectre, por exemplo, vou colocar agora uma imagem aqui. É completamente igual. Mas, repito, é algo feito e encontrado em muitos outros. Submetralhadoras, especialmente as convertidas para sistemas metamáticos, muito interessante. Me pergunto se isso é fruto da experiência da Remington na construção, por exemplo, de submetralhadoras para a Segunda Guerra Mundial. É certamente um sistema de disparo muito simples. O ferrolho, como vocês podem ver, já dissemos, aqui eu levanto o percussor. Há também esse elemento que auxilia na alimentação. Vamos entender por quê. Porque este elemento impede que o cartucho apresentado pelo carregador tubular por baixo suba demais. Então ele ajuda no controle da alimentação. O receptor, vamos dar uma olhada aqui. Notamos o nosso elemento laranja que vimos antes, que então apresenta os cartuchos nesta posição, que são recolhidos pelo ferrolho. E o mecanismo de disparo realmente lembra muito as submetralhadoras. É uma coisa que talvez seja o que mais me fascina nessa arma, mais até do que o fato de ser a primeira arma feita em polímero. O mecanismo de disparo com esse carregador tubular estranho e lindo na coronha não é algo que vemos com frequência. Sabe o que mais? Vamos remontar a arma para podermos aproveitá-la, para podermos curtir ela no estande de tiro. Melhor assim, né? Então, primeiro de tudo, vamos colocar... Não, de fato. Fique bem atrás. Sim.
Primeiro colocamos nosso tubo guia da mola e depois podemos colocar concêntrica sobre ele a mola do percussor. Sim, a mola do cão linear. E então podemos encaixar o cão em si. Espere um momento. Não, nunca vamos montar isso. Agora, aqui está, colocamos nas suas guias. Algum tempo depois. Fantástico. Tivemos que lutar para remontar esse elemento de percussão, mas agora finalmente podemos colocá-lo ali. Nunca faça isso com a trava de segurança, pode parecer o gatilho. Pronto. Agora colocamos de volta a mola do ferrolho e o guia da mola, a mola do próprio ferrolho, concêntrica a este elemento. Agora vamos colocar o nosso ferrolho. Aqui está ele, quase. Vamos dar uma olhada. Ok. Aqui está. Aqui está. Aqui. E dessa forma, agora colocamos uma alavanca de armar para que o ferrolho não avance demais. Assim, finalmente, podemos recolocar nosso cano. O espaçador tem uma inscrição clara na frente. Podemos colocá-lo neste espaço, assim teremos o espaço correto, justamente por causa do espaçador. Podemos então inserir nosso cano pela frente. Vamos levantar este bloco. E inserimos o cano até que o bloco desça. E pronto, o cano está inserido e, como podem ver, chega perfeitamente ao ponto certo no ferrolho. Colocamos o parafuso que segura o bloco, que mantém o cano fixo. Ok, e como vocês podem ver aqui, o cartucho que sai do carregador pode pular muito para cima, mas felizmente temos este elemento que ajuda a não deixar ele pular para cima, mas sim a entrar corretamente no cano. De qualquer forma, para remontar a placa, colocamos o ejetor da arma. Aqui está ele. O ejetor dentro da arma. Colocamos novamente a placa. Aqui está. E podemos fixá-la com os dois parafusos. Pronto. Muito bem, e remontando a alavanca de armar. Quanto ao armamento, podemos fazer um bom teste de tiro. E aqui estamos nós nas linhas de tiro, finalmente para testar este maravilhoso Remington Nylon 66. Como vimos, temos um sistema de carregamento um pouco diferente, porque precisamos tirar da coronha o carregador tubular, aqui está ele, e inserir as munições. O carregador estava escapando da minha mão, o elevador, diretamente na coronha. Vamos fazer isso. Obviamente temos nossas .22, cabem até 14. Então nada mal para a capacidade da arma. Vamos carregá-la totalmente para testar seu funcionamento com a carga completa. Então, dentro. Obviamente com a ponta voltada para frente, porque tem gente que pode errar essas coisas. Vocês não sabem quantos erram. Aliás, outra coisa que me vem à mente é carregar 14 tiros. Pensem em como seria grande e saliente um carregador de 14 tiros para fora. De caixa. Assim fica muito mais protegido com essas capacidades. Obrigado. Vamos colocar de volta nosso elevador, nosso tubo dentro. Vamos dar atenção a ele.
E vamos, espera um instante, encontrar a posição para fechá-lo. Pronto, fechamos. Neste momento, podemos simplesmente armar a arma. Retiramos a trava de segurança. Podemos disparar. Temos um mau funcionamento aqui. Temos um pequeno problema. Problema na alimentação. Ok, a munição estava um pouco torta. Vamos verificar se a arma está descarregada. Ela está descarregada. Muito bem, estou atirando um pouco para baixo e à direita. Vamos recarregar e eu digo o que acho, porque é muito peculiar. Com o carregador sempre tem que adivinhar um pouco. Não há uma indicação clara de que lado deve ser girado. Talvez haja um truque se alguém atirar muito com ele. Mas às vezes é difícil entender como fechá-lo. Vamos tentar essa outra série de novo. Está armada, temos o ferrolho. Soltamos. Perfeito. Sempre no Ivan. Sempre um pouco baixos à direita. Ok, e a arma está descarregada. Então, o que dizer? Tirando o fato de eu atirar mal pra caramba. Tudo bem, estamos atirando a 50 metros. O agrupamento está mais ou menos todo embaixo à direita. Agora vou mostrar para vocês. Mas é uma arma muito interessante. Então, a massa de mira e a alça de mira são amplos e bem visíveis. No sentido de que é muito fácil de enxergar os dispositivos de mira. Eles ocupam pouco espaço. Dá para ver que é uma arma que, de certa forma, talvez seja pensada também para o tiro recreativo. Aquele tiro que poderíamos chamar de recreativo. Isso é o que você pode fazer se você é um garoto americano nos anos 50 atirar em garrafas, latas, esquilos, se for o caso, enfim. Claramente é feita uma arma para tiro prático. Sabe o que eu gosto muito nessa arma? Ela é realmente leve. Segurando ela na mão, eu entendo como, especialmente nos anos 50, alguém poderia ter a impressão de estar segurando um brinquedo. Porque ela é realmente muito leve. O carregador tubular, você realmente não sente nenhum desbalanceamento. Tá ótimo, tirando um pequeno mau funcionamento que tivemos, mas acho que foi por causa das munições. Se eu tiver que ser bem exigente e procurar um defeito, é que quando a arma está descarregada, ela não trava aberta. Isso, se a gente sobreviver a isso. Mas é a sensação, digo. Essa é a minha sensação. Na minha opinião, é difícil ver, por causa do carregador, se realmente ficou algo dentro. Vamos pensar sobre o manuseio moderno da arma. Termino os tiros, a arma faz um clique, por exemplo, nesse caso ela se fecha, mas se não ela fica aberta. O que eu faço? Tiro o carregador. E depois verifico o estado da arma. Esse lance de não tirar o carregador, na verdade, não é muito bom, porque se eu fico assim, nesse momento eu vejo o elevador. Talvez seja um manuseio, repito, moderno, completamente paranoico em relação à segurança. Nos anos 50, eles eram menos rigorosos. Basta pensar naquelas fotos de John Moses Browning, que posa com o dedo no gatilho nas fotos, algo impensável para nós hoje em dia. Repito, não é um defeito, mas é uma daquelas coisas que, ao experimentar agora, me deixou com uma pequena dúvida.
Por isso também é legal testar as armas, porque veja, talvez eu nunca teria percebido isso só pensando, mas é bom experimentar essas coisas. Vamos carregar e testar de novo. Vou mostrar a atuação mais de perto agora. Sempre ali, tudo no canto inferior direito. Tudo no canto inferior direito. Paf, provavelmente sim, não sei. Como podem ver, atirando relativamente rápido a 50 metros com a arma apoiada nos ombros, meu tiro não é exatamente lento ou mirado. Vai tudo, tirando o flyer, que é aleatório, mas vai praticamente tudo ali. Aliás, esse formato da coronha redondo e circular te ajuda um pouco a guiar as munições. Muito interessante isso. Vai, que... um toque. Vamos mudar. Nona? Ok. E todas as munições, todos os tiros no canto inferior direito. Beleza, vai, tiro rápido, eu sou bom nisso. Ufa, como esquentou. Esquentou mesmo. Bem quente. O que dizer? É uma arma realmente fascinante. Vocês sabem do meu profundo amor pelas armas de calibre 22. Adoro atirar com armas de calibre 22, mas essa ainda tem a grande vantagem de ser uma arma realmente histórica. Mas mesmo que não fosse histórica, no sentido de que se essa fosse uma carabina qualquer, sabe o que eu digo? É uma arma muito boa. Você encontra usadas por aí naquelas lojas de armas por nem 200 euros. Então, se vocês encontrarem uma, eu garanto que vocês vão pegar uma carabina calibre 22, que pode dar muita satisfação e muita diversão. Além disso, vocês ainda podem dar uma bela aula de história para os seus amigos do clube de tiro. Como sempre, agradeço a quem torna possível esses vídeos, agradeço ao proprietário desta arma e agradeço ao TSN Legnano, que como sempre me disponibiliza a estrutura aqui para poder filmar. Se vocês também quiserem contribuir para que eu possa filmar, para contar a história de armas interessantes, porque vocês têm armas interessantes, escrevam para mim, me avisem. Finalmente voltei das férias. Se você está assistindo a este vídeo quando ele foi publicado, estou recomeçando a temporada de gravações, então estou de volta. Se quiserem contribuir, escrevam para mim. Vocês também podem me apoiar em canais como Patreon ou com o botão Valeu. Todos vocês. O apoio em canais como Patreon ou com assinaturas ajuda imensamente. Vocês podem clicar no botão Seja Membro para acessar conteúdos exclusivos, vídeos com acesso antecipado e muitas outras coisas. Também tem, como sempre, as camisetas do canal Vlav, para garantir o funcionamento mecânico correto de todas as suas armas e resolver 80% das falhas de funcionamento garantido. Se vocês não quiserem ou não puderem, pelo menos considerem deixar um like, um comentário. Como sempre, o YouTube anda censurando muito essas coisas ultimamente. Não tem a ver com o YouTube, mas o bom Mark Zuckerberg admitiu que, sob pressão do governo americano, eles deliberadamente censuraram algumas coisas no Facebook. Eu garanto a vocês, o YouTube censura armas de fogo e muitos conteúdos que não quer ver. Por quê? Sabem por quê? São coisas ruins e más que assustam certos governantes que não são muito amigos da liberdade. Nós, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.